Vamos lá, tá? Então, a última aula a gente viu aqui sobre balanço, né, os detalhamentos, sobre a questão dos valores, principalmente, né, o que a gente viu aí de diferente aí, né, que a gente precisa até trabalhar, até já separei isso. Sobre a questão dos valores circulantes e não circulantes, né, questão do curto prazo, longo prazo, do imobilizado, do intangível, né, dos investimentos, do exigível, do passivo circulante, do exigível a longo prazo e do patrimônio líquido, né. Em relação ao DRE, pessoal, ela vai ter, né, como objetivo apresentar para vocês os procedimentos para se apurar o exercício da empresa. Como assim procedimentos para se apurar o resultado, né, digamos assim, o exercício em si da empresa? Quando a gente fala em exercício, é referente àquele período, né, a competência, e a gente vai estar discutindo, entendendo se durante aquele período que estará sendo analisado foi gerado lucro, prejuízo, ou se houve, né, aquele empate, né, que a gente chama, ou se ficou aí, digamos, houve uma igualdade, né? Ele vai falar aqui, ó, apurar o resultado do exercício significa verificar se a empresa determinado, aqui ele fala ano, mas como a gente já conversou, a gente pode fazer isso por períodos, né? A gente viu aí, a gente conversou alguns exemplos que tratava da situação trimestral, né, que a maioria das empresas trabalham com essa linha, né, de análise, saber se ela teve lucro ou prejuízo. Como é que a gente sabe que, né, a lógica básica, né, lucro ou prejuízo vai depender das receitas menos as despesas. Se a receita for maior do que as despesas, lucro. Se a receita for menor do que as despesas, prejuízo, né? As contas que serão utilizadas para apuração da ADRE, né, ou aqui apuração de resultado do exercício, como ele também fala, serão todas as receitas, despesas e custos, certo? Que têm seus saldos encerrados, que têm as suas contas classificadas lá no balancete, que nem vocês fizeram, e que tem, que funcionam, digamos assim, através do regime de competência. Como vocês já sabem, o regime de competência ela é dada a partir do momento que existe o desembolso ou a entrada de valores no caixa, né, digamos assim, da empresa, né, o que de fato acontece dentro da operação da empresa. Para encerrar as contas de despesas e custos, os saldos das mesmas deverão ser transferidos para o ar e para tantos meios deverão ser creditados nas respectivas contas, ficando com o saldo zero. Que contas seriam essas? As contas de passivo, né? Aquelas contas que você tem as obrigatoriedades do cumprimento. Aqui ele só faz notas explicativas, né? De como vai funcionar a movimentação. Né, não vou cobrar, né? Como eu já tinha dito a vocês. Ele vai dizer se o saldo for devedor, significa que as despesas foram maiores, né, tendo prejuízo. Se for credor, significa que houve lucro, né, que as receitas foram maiores. Só questão do que a gente já conversou, né. Da demonstração dedutiva, ela vai falar aqui o seguinte, que a DRE sempre vai estar ordenada das receitas e despesas da empresa em determinado período. Como eu já disse, cabe a nós escolher aqui esse período. É apresentada de forma dedutiva, essa dedutiva significa de forma vertical, né? Enquanto o balanço a gente tinha lá tanto a dedução vertical como existia a divisão horizontal, né, entre ativo e passivo, ela vai ter apenas uma linha, né, uma lógica aplicada, que é o sentido vertical, o sentido dedutivo, que vai ser o quê? A gente vai identificar as entradas, as receitas, e vai sair reduzindo todas as despesas, né? Uma conta básica aí de adição e subtração, tá? A DRE pode ser simples para micro ou pequenas empresas que não requerem dados pormenorizados para tomar a decisão. É como o caso de bares, restaurantes e mercearias. Deve evidenciar o total de despesas deduzido da receita, apurando-se assim o lucro sem destacar os principais grupos de despesa. Então, assim, quanto menor a empresa, né, vai ser mais fácil, vai ser mais simples de se apurar esse detalhamento, né? Nada mais é, pessoal, do que um controle, né, um registro de caixa também, né, óbvio,
dentro de cada negócio, né? Entender tudo que entra e entender tudo que sai, né? Registrar, na verdade. Ele vai falar aqui sobre a transferência do saldo da DRE, né? Que seria lucros ou prejuízos. Aqui ele vai exemplificar que existe, como você já viu, ativo circulante e não circulante, passivo circulante, não circulante e patrimônio líquido. E na DRE, ele vai entrar aqui, ó, paralelamente ao balanço, a gente vai identificar todas as receitas do período, menos todas as despesas e custos, gerando lucro ou prejuízo. Esse bacana, ó, é transferido para o patrimônio líquido. Ele que vai gerar um impacto positivo ou negativo naquela imagem, né, naquela fotografia da empresa que é o balanço patrimonial, como a gente haveria conversado, tá? Aqui, pessoal, essa estrutura, ela tá bem simplificada, tá? Deixa eu só ver uma coisa, citar as observações aqui. Tá, eu vou explicar aqui as observações também para não ficar, para não gerar nenhuma dúvida. Seguinte, essa DRE aqui, ela tá de uma maneira simples, né? Se a gente pesquisar, a gente vai encontrar DREs muitíssimo detalhadas, né? Até aqui mesmo a gente vai ter uns exemplos que vai dar para entender melhor, certo? Mas no contexto geral, o que vocês precisam conhecer, pelo menos, né, é essa lógica aqui, tá? Esse sequencial que eu creio que vocês já tenham visto. Vocês chegaram a calcular DRE, não foi, pessoal? Eu lembro que alguns de vocês me falaram isso na aula passada, correto? Foi, a gente calculou DRE e IAC. Fez tudo isso aqui, não foi? Fez todo esse passo a passo? Fez. Pronto. Só que é ainda mais simples do que esse daí. Como é? Só que é ainda mais simples do que esse daí. Estava mais simples que esse aqui, né? Não, então eu vou dar, todo jeito eu vou dar uma revisada, então. Pra gente dar uma lembrada, pelo menos, nos conceitos. Esse pode ser mais breve, mas vamos dar uma olhadazinha. Certo? Ele vai botar aqui, pessoal, algumas informações. Tem DRE, eu acho que eu tenho aqui, cara. Deixa eu ver se. Tá aqui. A gente discute mais na frente. Vamos com calma. Então, da estrutura, né? Ele vai botar aqui, eu sempre conceituando, dizendo que é, né? Ó, receita operacional bruta, né? Ou ROB. Isso aqui, pessoal, essas siglas muitas vezes variam de livro para outro, tá? É comum aí encontrar algumas diferenças devido à forma de ver de cada autor, certo? Mas aí ele vai dizer aqui, ó, receita operacional bruta de vendas. Ele tanto vai mostrar aqui, ó, poderá desembargar-se em venda de mercadoria no comércio, venda de produtos em indústrias ou venda de serviço na prestação de serviço. Resumindo, qualquer tipo de venda pode ser dada, né, pode ser calculada ou, digamos assim, apresentada dentro dessa totalidade. Aqui, deixa eu ver se está aqui. A estrutura, tá a definição. Vocês também vão ter a definição de cada uma delas, ó. É gerada da venda de bens ou serviços prestados pela empresa, provenientes da operação principal da atividade da empresa. Foi mais ou menos o que eu falei. Mas vamos lá, deixa eu tentar incluir aqui, ver se eu consigo. Pessoal, é muito interessante. Ver se eu consigo fazer de novo aqui. Fiz errado. E muitas vezes, empresas de maior porte, elas não têm uma única atividade principal. Ela não vende, ou ela não só tem um comércio, ela não é só indústria, né? Ela não é só prestadora de serviço. Então, muitas empresas vêm aqui e subdividem, digamos assim, certo? Esse total de receitas de acordo com as suas diversas operações. Por exemplo, receitas provenientes de serviços. Do mesmo jeito, ele sai detalhando. Receitas provenientes de comércio, tá? Receitas provenientes de industrialização, caso aconteça. Vou botar produtos, produção, tá? Então, assim, o interessante é que se você fizer parte de qualquer instituição que seja, né, é que você saiba separar essas receitas. Aí você me pergunta, por quê, professor?
Porque lá na frente a gente vai calcular o impacto que cada receita dessa causaria, né? A gente vai perceber o quanto cada nicho, né, digamos assim, do seu negócio pode causar um impacto dentro da totalidade do seu negócio, né? Por exemplo, se a gente tivesse aqui, 100 mil, 300 mil, 200 mil. Para que isso aqui? Para ter aqui em cima a sua totalidade de receitas, né? Que geralmente as empresas apresentam só esse total aqui, certo? Elas não dão isso aqui detalhado, as pequenas empresas, até porque a maioria das empresas só tem uma dessas linhas, né? Mas é sempre interessante você detalhar para que qualquer consultor, administrador ou investidor, seja lá quem for, que queira conhecer a sua empresa através dos seus documentos contábeis, ele possa deduzir, né, sua linha de atividade através desse detalhamento, digamos assim, tá bom? Em seguida, vou até deixar aqui, a linha não. Em seguida, ele vai falar aqui, ó, das deduções da receita operacional bruta. Ele também diz aqui, ó, as deduções apresentam as diminuições referentes a vendas canceladas, abatimentos concedidos aos clientes e aos tributos que incidem sobre o faturamento da empresa. Então, aqui, pessoal, também o certo, né, seria ter aqui, ó, não sei por que que eu não copio, né? Ô, rapaz, facilite sua vida. Vai ter aqui, ó, devoluções, vai ter aqui abatimentos barra descontos, né? Vai ter aqui impostos. Ele até cita aqui, né? Ele detalha aqui, ó, tanto aqui como lá embaixo, ele vai dizer também, ó, estão condicionados à realização da venda de serviço, imposto, devoluções e abatimentos. Existem outras formas de deduções, porém, a maioria delas, 90%, vai se encaixar nisso aqui, certo? Então, que tipo de devoluções são essas? Por exemplo, é você supondo, de onde é que, só para explicar, tá? Para eu explicar de onde eu vou tirar, né? Quando você, por exemplo, gera 300 mil em receita de comércio, que você vendeu itens, né, que você vendeu, ou, digamos assim, revendeu, né, a gente geralmente fala de comércio quando a gente revende, né, fala de produto quando a gente produz e vende, né, e o serviço em si é a própria prestação de serviço que é intangível. Então, desses 300 mil, de onde é que vem esses 300 mil? Quer dizer que eu vendi isso aqui e tal, dentro desses 300 mil, pessoal, no caso só nesses dois, né? Existe a possibilidade, até existe um serviço, porém pouquíssimo provável, seria a devolução de dinheiro. Mas dentro desses 300 mil e desses 200 mil, sempre existe uma pequena fatia de devoluções. O que são isso? Você enviou uma mercadoria, por exemplo, para um cliente e ele não foi a favor ou não recebeu ela integralmente. Seria, por exemplo, você vender, eu vendi 10 mil metros de tecido, né? Chegou lá, desses 10 mil metros, foi averiguado que 2% não atendia, né, ou 5% não atendia as características que foram solicitadas, né? Ou outra coisa que é muito comum, o cliente pede, por exemplo, 5 mil, o cara vai lá e fatura 7 mil. É o famoso vai que cola, né? Você manda passando, e se o cara ficar, ótimo para você, né? Se não ficar, você é obrigado, né, a solicitar o cliente e seja emitida uma nota de devolução, tá? Antigamente o povo odiava isso, hoje em dia é uma prática mais comum, né? Ficou mais fácil emitir essas notas de devolução, certo? Que é proporcional àquela quantidade que, em tese, o cliente não aceitou, não quis ficar, ok? Então, sempre existe aí uma fatia que iria representar, eu botei quanto? Eu botei pouco, não mais deixa. Uma fatia que vai representar aqui as devoluções, né?
Abatimentos e descontos são valores negociados. Geralmente, esses abatimentos e descontos, pessoal, acho que alguém falou aqui. Tá cortando, pessoal? Tá só para ela. Pode, se for para muita gente, me avisa que é minha internet. Só falha de vez em quando, Leandro. Quando falhar e não der para entender, vai falando que qualquer coisa eu dou eu volto um pouquinho, tá? Tá, qualquer coisa tá aí. Se você perder alguma coisa, você me avisa e a gente tenta ver se consegue ajeitar, ajustar, tá? Então, das devoluções se tratam disso. Abatimentos e descontos geralmente já vem informado dentro da própria nota, né? Ah, você emitiu 100 mil reais em nota fiscais de serviço. Porém, dentro desses 100 mil já foram negociados descontos e abatimentos que estão, né, informados ou que foram oferecidos, digamos assim, aos clientes, né? E os impostos que aqui, pessoal, ele citou aqui, ó, ICMS, Imposto sobre Comercialização de Mercadoria e Serviços, ISS, Imposto sobre Serviço, PIS, Produto Industrial, chega, meu Deus. PIS e COFINS é projeto social, CSL é também projetos, fatores sociais, né? Então, esses impostos, faltou o IPI aqui, ó, Imposto sobre Produto Industrializado, eu confundi com PIS, na verdade é para ficar aqui, ó. Cortar, para ficar aqui. Por que eu estou botando aqui? ICMS da comercialização, ISS de serviço, IPI de produção industrial, PIS e COFINS são fatores contributivos, né, digamos assim, de contribuição social, certo? Então, algumas empresas, elas vêm aqui e também informa isso separadamente. Ela vai dizer, ó, o imposto que eu paguei, só um segundo. Impostos referente a, vamos botar na sequência, né? ISS sobre serviço. Seria, por exemplo, uma alíquota de, sei lá, 6, né? 5%. Impostos advindos do comércio, ICMS. Botar uma lapadinha de 10%. E vamos botar aqui impostos advindos, porque eu estou supondo aqui que a gente trabalha com as três coisas, tá? No IPI, vou botar aqui mais 5% isto, né? Como vocês já sabem, isso vem de onde? Baseado da linha, né, da produção, da prestação, né, da atividade. Aqui seria 5% de quem? Dos serviços, né, que vai dar aqui 5 mil, 10% do comércio, né, dos 300 mil seriam 30 mil, e seria 5% da indústria, né, da produção, que vai dar aqui 10 mil. Pessoal, atenção, certo? Muito cuidado, porque muitas vezes a gente não presta atenção nisso aqui, ó. Toda DRE, ela geralmente na frente da sua conta, ela já informa se é uma conta de soma ou é uma conta de dedução. Aqui, ó. A primeira não, porque tem que começar entrando dinheiro, né? Então, automaticamente, isso aqui é uma conta, ó, positiva, né? Mas você vê que aqui em seguida, a gente tem uma conta de dedução, a conta negativa, significa que todos esses valores aqui são saídas, né? Igualdade significa que você vai ter que aplicar uma lógica de igualdade dos fatores apresentados. Nesse exemplo aqui, vou tirar isso aqui para não confundir. A gente teve uma entrada de 600 mil, aqui. Quais foram, aqui é o detalhamento da entrada, né, a soma de todos eles. Aqui é o detalhamento da saída, né, das deduções. Se a gente somar aqui, vai dar 40, 75 mil. Ave Maria, foi embora o dinheiro do homem. Então, só aqui já se foram 75 mil reais. A receita operacional líquida nada mais é do que essa dedução, tá? Você pode até colocar aí, vai ser o quê? A receita operacional bruta. Vou tirar isso aqui. A receita operacional bruta menos as deduções.
certo? Então, nada mais é do que o quê? Né? Do que 600 mil menos 75 mil, bem tranquilo, né? É uma conta básica. 525 mil reais até esse momento. Aí vem aqui, ó, CMV, CSP e CPV. Pessoal, aqui vai ser o custo da mercadoria vendida, custo do serviço prestado e o custo do produto vendido. Comércio, serviço e indústria, né? Ó, ele vai explicar aqui também, ó. Custo de mercadoria vendida, custo de serviço prestado, custo do produto vendido. Lembre-se, as três linhas são o quê, ó? Serviços, comércio. Eu vou botar aqui de lado de produção para vocês não esquecerem. Indústria. Indústria, certo? Então, mais uma vez, cabe a cada empresa detalhar isso aqui ou não. E o que eu fiz? Aqui e aqui. Então, teria, né, como a gente já começou detalhando, vamos detalhando para vocês verem como essa daí está simples, né? Ó. Seguindo a lógica, o serviço seria CSP, custo do serviço prestado. Depois viria o comércio, custo da mercadoria vendida. E depois viria aqui o da produção, o CPV. Esse levantamento aqui, pessoal, vou ser bem honesto. Agora é a graça da coisa, tá? Isso aqui é o mais difícil dentro do ambiente de negócio. Mas é muito, muito, muito difícil. Por que que eu estou parando aqui para ter essa conversa com vocês? A maioria das vezes, as empresas sentem dificuldade em classificar isso aqui. Eu acredito que vocês já tenham visto, né? A diferença entre custo e aqui o que a gente vai ver daqui a pouco, ó, despesa, certo? Então, a gente sabe que a diferença dentro da lógica básica é o quê? O que é custo? Tudo está diretamente interligado com a atividade fim da empresa, né? Com a atividade fim do negócio. E despesa é tudo que não está ligado à atividade fim, ela complementa a atividade fim. Quando a gente fala de serviço, vamos supor que você tem um serviço de consultoria. O que é que vai ser o custo? Vai ser a mão de obra em si do indivíduo, né? Por exemplo. Então, na mercadoria, é o que você comprou e vai revender, né? Então, é o custo por quanto você adquiriu aquelas mercadorias. E o CPV, que esse sim é o mais difícil, que é a parte industrial, né? Que tem muito mais custos, é um levantamento bem mais complexo. Então, dentro do ambiente industrial, você teria que fazer o levantamento de todos os insumos relacionados, né? Ou utilizados na cadeia de produção daquilo lá que você produzisse, né? Daquilo lá que sua indústria fosse a atividade fim da sua indústria, certo? Isso aqui, pessoal, como é mais simples de vocês encontrarem no dia a dia. Existem, com o passar do tempo, as empresas elas se especializam tanto numa atividade que elas já começam a calcular isso aqui baseado através de um percentual. Eu já sei que de todo serviço que eu presto, exemplo, tá? Todo serviço que eu vou prestar, eu gasto aproximadamente 20% do que eu ganho. Ah, na mercadoria, ele tem um custo aqui, vamos botar, de 40%. E na produção, vamos supor que ele tem um custo aqui de 30%. Isso aqui, pessoal, é uma regra? Não, não é uma regra. Eu estou aqui tentando exemplificar de uma maneira mais simplista, certo? Mas o certo é o quê? Contar, né, detalhadamente, lá no plano de contas, no balancete que vocês fizeram, detalhar aqui todos os itens digamos assim, foram responsáveis por compor essa conta. Você tem essa composição lá nos balancetes, né, que vocês calculam, né, que a gente calcula não. E o contador calcula, a gente informa a atividade, né, e ele vai lá distribuir corretamente. Como geralmente se repete esses custos, a proporção dos custos, a galera vai lá e cria um percentuais, né? Pelo menos, principalmente para se criar estimativas.
Beleza, é 20%. É 20% em cima de quem? É 20% em cima da receita. 20% de 100 mil, 20 mil. 40% de 300 mil, 120 mil. 30% de 200 mil, 60 mil. Isso aqui também são contas de, ó, aqui, ó, o sinal negativo aqui na frente, são contas de redução, certo? Total dessas contas aqui, 200 mil, né? Mais uma vez aqui, uma conta de igualdade é o resultado bruto. Ele vai dar aqui o conceito também, ó. A empresa poderá apresentar lucro bruto ou prejuízo bruto. O resultado bruto é também chamado de RCM. Então, de onde é que vem essa criança? Vai ser o quê? A sua receita operacional líquida, o ROL lá, né? Menos os seus custos, digamos assim, né? Vou botar custos no geral, porque a gente teve três aqui, certo? Para exemplificar no geral. Então, seria o quê? 525 mil menos 200 mil, resultado nesse momento, 325 mil. Pessoal, ele cita ali uma situação bem interessante, né? Geralmente aqui na sala de aula, a gente vai tentar ver um exemplo bonitinho, né? Que dê lucro e tal, mas nada, absolutamente nada, impede que isso aqui já fosse um prejuízo. Que isso aqui já fosse representado negativamente. Agora, se isso aqui fosse negativo, a gente botava aqui, ó, um menuzinho, ou, como é mais comum na contabilidade, botaria entre parênteses, certo? Então, quando é que acontece daqui já ser negativo? Acontece quando a gente tem deduções mais elevadas, né? E, consequentemente, custos mais elevados. Custos que, digamos assim, cobrem, né? Qualquer possibilidade de lucro pelo valor dos produtos vendidos, né? Bastava a gente aumentar isso aqui, em vez de 20, sei lá, ser 80, em vez de 40, ser 90, né? Com certeza já ia dar errado, né? Eu estou colocando aqui valores bem simpáticos, tá, pessoal? Não pense que, né, que são que é esse mar de flores todo, não, certo? É só uma exemplificação. Depois de encontrar esse valor, a gente vem aqui para as despesas. O que são as despesas? São as atividades que não compõem essencialmente o custo da mercadoria, né, a atividade fim da mercadoria, porém é indispensável para a existência, né, e manutenção, gestão, digamos assim, da empresa. Geralmente a gente cita essas três. Podem ter outros? Podem ter outros, mas essas são as mais comuns em geral, tá? O que são despesas administrativas? Ah, é uma recepcionista, é uma pessoa que trabalha, sei lá, na, na, na limpeza, são pessoas que auxiliam atividades administrativas, né? Existem aí diversas e diversas atividades para cada tipo de negócio. E existiria aqui, pessoal, a possibilidade da gente sair dividindo aqui, ó, despesa administrativa para serviço, para comércio e para a indústria. Só que aí ia dar muito trabalho e tal, né? O exemplo ia esticar muito. Então, muitas vezes o mesmo funcionário também é utilizado em mais de uma atividade, né? A gente sabe disso, depende do total da empresa. Tem funcionário, empresa aí que tem 2 funcionários, ó, vai fazer como outro. Cada um funcionário é isso tudo aqui, de uma vez só, né? Então, é importante que a gente saiba que vai ser de acordo com cada realidade da empresa, né? Mas para facilitar aqui, eu vou dizer que de administrativo, a gente tem 40 mil, comerciais, a gente tem mais 30 mil, e financeiras 25 mil. Se você me perguntar que despesas são essas, administrativo geralmente é relacionado à gestão do negócio, comerciais referente à venda, e financeiras, pessoal, geralmente é relacionado a custos financeiros que você tem advindos de empréstimos, né, investimentos, ações, esse tipo de situação, certo? É comum a gente ter perda de valor aí dentro do negócio, também pela depreciação e afins que existe
dentro de cada atividade, dentro de cada empresa. Não é algo que dá para dizer a você que é padrão. Cada empresa vai ter isso aqui de uma forma, né? Então, a totalidade dessas despesas aqui vai ser 95 mil. Esses 95 mil a gente vai deduzir de 325. Deduzindo esse 325 vai ficar aqui, ó, resultado de igualdade, né, ó, resultado operacional, vai ficar aqui 230 mil, né? Isso aqui é maravilhoso, né? Resultado de igualdade veio de onde isso aqui, ó? Pode até botar aqui. Vai ser igual ao resultado bruto menos despesas. Aqui, pessoal, vai acontecer quando os seus investimentos forem prósperos, né? Vamos supor que você tenha dinheiro utilizado que rendeu dentro da operação, é raro, mas pode vir a acontecer. Vamos supor que existe uma valorização de uma máquina que você tenha, né? Vamos supor que existe uma valorização de um serviço que você presta. Então, quando existe isso aqui, tá? Vou botar aqui um 20 mil só para ficar. Aqui que é um resultado de soma. Agora você tem um resultado líquido antes do imposto de renda e do CSLL. 230 mais 20 mil, 250 mil. Pessoal, esses impostos aqui, como vocês já sabem, as alíquotas deles podem variar de acordo com a região, né, com o país e tal, né, de acordo com o nível de faturamento, o volume de faturamento de cada empresa. Então, é uma coisa aí que pode oscilar bastante, certo? Não é algo que vai depender muito de cada região. Como é que a gente calcula essa provisão de imposto de renda e de CSLL? Ele bota aqui até o conceito, né? Ó. Só haverá provisão de pagamento de imposto de renda e contribuição social se a empresa apresentar resultado positivo. Óbvio, né? Você só tem como cobrar imposto se a empresa chegou aqui dando lucro. Vamos supor aqui que o cobrado vai ser aqui, somando tudo, né? De imposto de renda e de contribuição social, vamos botar aqui 20%. Geralmente é mais. 20% aqui seriam 50 mil. Cada vermelho tem uma conta de saída, só para ficar legal. Resultando aí um lucro do exercício de 200 mil. O que esse lucro do exercício vai representar? Vai representar que durante todo esse ano, né, durante as atividades realizadas durante esse ano, foi possível se ter um lucro, né, no caso aqui foi positivo, um resultado positivo de 200 mil reais. Se a gente fizesse uma proporção, que a gente vai calcular isso lá em índice, ó. Deixa eu abrir aqui uma. Lá na frente a gente vai calcular a proporção que esse resultado representa dentro da atividade financeira, por exemplo, de 600 mil. Só abrir aqui, deixa eu compartilhar a tela aqui que vai ficar mais fácil. Espera aí. Tela inteira. Chamada. Esqueci a chamada. Meu Deus do céu. Vou só fazer logo isso aqui. Vamos lá. Nesse exemplo aqui dessa empresa, a gente diz o seguinte: ó, de 600 mil que foram faturados, de 600 mil que foram faturados, 200 mil foi de lucro. Aí a gente vai lá e analisa, né? 600 mil, 200 mil, dividido por isto aqui, vezes 100. Opa, de novo.
significa que ela teve uma rentabilidade percentual de 33%. Aí você pega um outro negócio, só para exemplificar aqui, tá? Uma empresa, ela faturou 100 milhões, show de bola. Aí no final, o lucro dela foi de 1 milhão. A gente vai fazer essa proporção do mesmo jeito. Isso aqui é adiantando o cálculo de um índice, tá? Que a gente vai ver lá na frente. Aí você está dizendo que a proporção dela foi de 1%. Então, é uma das coisas que a gente vai conversar muito, pessoal, lá na frente. Eu gosto de exemplificar isso aqui. É melhor você ganhar 200 mil ou é melhor você ganhar 1 milhão? De um jeito grosseiro de analisar, todo mundo vai dizer que é melhor ganhar o quê? 1 milhão. Só que aqui, obviamente, é melhor ganhar 200 mil. Aí você vai perguntar por quê? Porque você só está, em tese, girando, tendo um risco de 600 mil. Enquanto aqui você tem um risco de 100 milhões. Então, você comparar 600 mil para 100 milhões é uma coisa monstruosa, né? A gente está falando de uma empresa aqui de pequeno porte e uma empresa aqui multinacional gigantesca. Enquanto essa daqui só rende 1%, essa daqui rende 33%. Então, se em tese, se fosse para você investir dinheiro em uma dessas duas, a lógica diz o quê? Que você deveria investir nessa. Por quê? Porque a rentabilidade do negócio é maior. A gente vai estudar isso lá nos índices e vai gerar umas discussões bem interessantes, tá? Trouxe esse exemplo aqui só porque eu me lembrei e a gente discute bastante isso aí. Então, pessoal, só um minutinho que meu computador está se carregando, peraí. Deixa eu parar aqui, ó. Vídeo. Eu faço a chamada.